Amém, meu irmão? Nós estamos em direção ao quê? No último versículo que nós vamos ler diz aqui: e saindo dali, Pedro chorou amargamente. Por que Pedro chorou? Porque ele não deu ouvido à palavra de Deus. Sabe, ouça isso: todas as vezes que eu choro, certamente porque eu não dei ouvidos à palavra de Deus. Todas as vezes que o fim da minha jornada termina num choro amargo e não num choro de alegria, é porque lá atrás Deus falou para mim: Marcelo, não faz isso. Mas eu falei: não, eu faço. Eu sou o cara, eu acho que é assim e eu vou fazer. Deus não quer que a tua jornada termine assim. E Deus sabe o fim da sua jornada. Baseado nas tuas escolhas, Ele sabe como que vai terminar cada uma das suas jornadas. Amém? A jornada de Pedro foi para o Getsêmani, dormiu, Judas, o traidor, aproximou, ele nem entendeu. Quando Jesus, aqui diz que Jesus, então Pedro chegou, Judas chegou e disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, e num texto paralelo, um dos que estavam com Jesus, que num texto paralelo diz que é Pedro, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Quando eu desobedeço a Deus, eu passo uma vida dormindo, eu não vou orar mais, e eu vou começar a agir pela carne, pela impetuosidade. Comigo é assim, é na pancada, eu resolvo as coisas no meu braço, na minha força. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Você está lançando mão da tua arma, da tua carne? Você está querendo uma vida emocional, uma vida carnal? Isso te mata, viu? Isso mata a vida de uma pessoa. O que eu planto, eu colho. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Pedro, você não está entendendo? Ah, Pedro, eu estou entendendo agora. Por que você não está entendendo? Porque você estava dormindo, né? Sabe por que essa situação está acontecendo, Pedro? Porque você não deu crédito à minha palavra lá atrás. Sabe por que você está perdido aí, está dando espadada em quem estiver perto, Pedro? Porque você estava dormindo. Quando eu falei para você: Pedro, se você não mudar o seu temperamento, se você não mudar a sua vida, Pedro, se você não mudar de caminho, Pedro, você vai me negar. Mas você falou que não. Você disse que eu estava errado e você estava certo, né, Pedro? Por isso, Pedro, você não está entendendo nada. E está aí agindo pela carne, está agindo nas emoções. Por isso, Pedro, porque lá atrás você poderia ter parado e poderia ter falado assim para mim: Jesus, mas por que eu vou te negar? O que tem de errado em mim que vai me fazer negá-lo? Mas você não quis, Pedro. Meu irmão, Deus está falando com você? Deus está te ensinando algumas coisas? Deus não quer que você tenha um choro amargo no final da sua jornada. Deus não quer isso. Deus quer que você entenda a situação. Pedro, foi para essa hora, precisamente nessa hora que eu vim. Eu vim para isso, Pedro. Ninguém está me prendendo, Pedro. Eu estou me entregando, Pedro. Você acha que Judas, você acha que esses soldados, eles estão me prendendo, mas eles não estão me prendendo, Pedro. Eu que estou livre e espontaneamente entregando a minha vida em favor da tua vida, para você mudar de vida. Versículo 57. Versículo 56. Tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Tudo estava acontecendo por um propósito de Deus. Tudo estava acontecendo porque Deus queria que fosse daquele jeito. Porque Jesus aqui no Getsêmani, ao invés de estar dormindo, Jesus estava vigiando e orando. Jesus estava vigiando a sua carne. E Jesus estava orando para que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. Eu e você precisamos também disso. De vigiar e orar, vigiar as nossas vidas, vigiar os nossos olhos, os nossos sentimentos, vigiar os desejos da nossa carne e orar para que a vontade de Deus que prevaleça sobre a nossa vontade. Jesus, o que ele estava fazendo era um cumprimento das Escrituras, porque Jesus, ele não queria que terminar a jornada dele com um choro amargo.
É como se Jesus falasse assim: Pai, me mostra qual que é o fim. Jesus, infelizmente, meu filho, o teu fim é a cruz. Então ele falou assim: eu vou para a cruz. Essa é a tua vontade para mim? É. Isso é o teu melhor para mim? É. Então eu vou para a cruz. Deus tem o melhor para você. Deus tem um final de jornada bom para você. Amém, meu irmão? Meu irmão, versículo 57 diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe. O Pedro que estava sentado com Jesus, comendo com Jesus, caminhando com Jesus, lado a lado, agora já está seguindo Jesus de longe. Por quê? Porque lá atrás Pedro preferiu ficar com a palavra dele do que com a palavra de Jesus. Lá atrás Jesus disse: Pedro, do jeito que você está caminhando, o teu fim vai ser um choro amargo. Pedro, do jeito que você está caminhando, você vai me negar, Pedro. E Pedro falou: não. Essa é a tua palavra para mim? É. Deixa eu falar a minha para você, Jesus. Jesus, eu não vou te negar, muito pelo contrário, eu estou disposto até mesmo a dar a minha própria vida em favor da sua vida, em favor de você. Como é que está a sua caminhada? Que distância você está de Jesus? Você está seguindo Jesus de perto ou de longe? Quando que eu sigo Jesus de perto? Quando a palavra dele prevalece sobre a minha palavra. E quando eu sigo Jesus de longe? Quando eu não estou disposto a ouvir as palavras dele mais. Eu conheço pessoas que estavam comigo lá na igreja, comigo que eu falo, né? Não comigo, pastor. Estavam conosco na igreja, frequentando os cultos, mas aí começou assim a achar às vezes dura a palavra. Começou a achar que a palavra dele estava mais certa que a palavra de Deus. E começou a se afastar. Quando as pessoas começam a se afastar de Jesus, elas estão se aproximando do pecado. Não tem jeito. Ou está com Deus ou não está. Ou está com Jesus ou não está. Ou está perto da luz, que é a palavra, que é Jesus. Ou está perto das trevas, que é o pecado, que é o diabo. Você está mais perto de quem? Você está seguindo de Jesus de que maneira? Você segue Jesus de domingo em domingo? Você só busca Jesus na hora que o negócio está feio? Meu irmão, Jesus, ele não quer ser buscado nas horas difíceis. Na verdade, ele não quer ser nem buscado, porque quando você convive, você não precisa buscar. Quando você não perde, você não precisa achar. Quando você está do lado de dentro, a porta já está aberta, você não precisa bater na porta. Que revelação, hein? Eu nunca tinha pensado nisso. Meu irmão, Deus quer conviver com você. Se você conviver com Ele, não precisa buscar, não precisa bater na porta, não precisa pedir, você está do lado dele, você está junto dele. Estreite, diminua essa distância com Jesus. Amém? Esse texto aqui até o versículo 68 falando, né, da conversa que Jesus teve com Caifás, com Pilatos, com o sumo sacerdote, essas coisas. E no versículo 69 diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Realmente ele não sabia o que ela falava. Realmente ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia nada. Ele não sabia mais quem ele era, ele não sabia nem o que ele estava fazendo mais. Pedro, que foi capaz de cortar a orelha de um soldado romano, agora diante de uma criada, ele nega Jesus. Verso 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: eu não conheço tal homem. Eu juro que eu não conheço tal homem. E realmente ele não conhecia Jesus. Porque se ele conhecesse Jesus, o homem, o Filho de Deus, ele nunca ficaria com as palavras dele, ao invés de ficar com as palavras de Jesus. Se ele conhecesse Jesus, quando Jesus disse para ele: Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes, ele nunca falaria para Jesus de maneira nenhuma: eu estou disposto a entregar minha vida para você. Se ele conhecesse Jesus, ele falaria: Jesus, o que você está me falando? Eu vou te negar? Me explica melhor isso. Quando eu não conheço Jesus, eu fico com as minhas palavras, ao invés de ficar com as palavras dele. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro:
verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. O meu modo de falar é esse. Eu até falo a palavra de Deus, mas eu não vivo a palavra de Deus. Eu até conheço alguns versículos da palavra de Deus. O meu modo de falar me denuncia. Ah, você é crente. O teu modo de falar pode até falar uma coisa, mas o teu jeito de falar pode ser completamente contrário. O jeito de falar de Pedro era um jeito de discípulo de Jesus, mas a maneira de Pedro viver não era a maneira de um discípulo de Jesus. Quem é você? E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Qual que era o fim da jornada? E saindo dali, chorou amargamente. Como que você quer terminar a sua jornada? Chorando de tristeza ou de alegria? Se você quiser chorar de tristeza, continue do seu jeito, continue com as tuas palavras. Mas se você quiser chorar de alegria, para tudo. Fala: Jesus, eu quero do teu jeito, eu quero a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Jesus, ainda que doa em mim, ainda que seja contrário a mim, ainda que não seja o que eu queira, mas eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu não quero a minha vontade, eu quero a tua. Meu irmão, o fim dessa jornada é de paz, de alegria, de sucesso, de conquista, de tudo que de bom Deus tem para você. Apenas seja diferente de Pedro. Apenas seja contrário a Pedro. Apenas ouça Jesus, obedeça a Jesus, e se ele falar não, é não. Se ele falar muda de caminho, muda. Se ele falar para de fazer desse jeito, você para. E o final vai ser oposto, contrário ao de Pedro. Amém? O meu desejo é que essa palavra mude a sua atitude. Que essa palavra mude a sua maneira de viver. Que Jesus Cristo seja primícia, seja o primordial na sua vida, seja o primeiro na sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus seja louvado em sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém.